Som. Graça e paz, igreja. Deus abençoe a todos. Peço que a igreja se ponha de pé. Daremos início ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Antes da leitura da palavra, eu peço que você olhe para o seu lado e cumprimente seu irmão. E diga para ele, seja bem-vindo, você está na casa do Pai. Amém, glória a Deus. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Amém, igreja? Diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui no livro de Romanos, quando Paulo escreve, e se vocês depois leem os demais versículos, ele vem explicando que o natural do homem é se inclinar para o pecado que leva à morte. E aqui diz também que a carne é inimizade contra Deus. Só que nós sabemos que quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e faz morada, a gente passa a viver não mais segundo a carne, mas sim segundo ao Espírito. Amém, igreja? Então, que hoje o nosso propósito nessa noite seja adorar, apenas adorar, e entregar a Cristo o nosso melhor nessa noite. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na sua casa. Pai, muito obrigado, Pai, por todos os benefícios que tem feito a nós. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor tome o primeiro lugar nas nossas vidas. Que o Senhor seja o centro, meu Deus, o motivo da nossa adoração nessa noite, Pai. Se faça presente entre nós, Pai. Ó Senhor, que o Senhor venha quebrar todas as barreiras, Pai. Que nós possamos, meu Deus, verdadeiramente permitir a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, Pai. Obrigado mais uma vez por tudo que tens feito, Pai. E toma o seu lugar em nossa vida. Assim eu peço, em nome de Jesus. Amém. Convido o Ministério de Louvor local. Amém. Som. A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Estaremos iniciando Já iniciamos, né? Desde os nossos lares, o nosso culto de adoração a Deus. Desde quando nós acordamos. Porque a nossa vida é uma constante adoração ao nosso Jesus. Amém? Amém. Então, nós vamos estar aqui celebrando em comunhão com os irmãos. Nós vamos estar celebrando Cristo, celebrando a comunhão, celebrando o amor. Amém. Então, nós vamos glorificar o nosso Deus através desse louvor. Aleluia. Eu convido você a cantar com a gente cheio de força, cheio de vigor, porque é um culto jovem, né? É um culto animado. Então, a gente tem que se animar. Então, a gente pode andar para cá, andar para lá, claro, movido pelo Espírito Santo de Deus, direcionado pelo Senhor. Você está com a liberdade de levantar suas mãos, de você fazer o que você quiser para adorar o Senhor. Sinta-se confortável para adorar o nosso Deus e esteja declarando conosco esse louvor, que nós seremos fiéis ao Senhor. Nós não vamos dividir a nossa adoração. A nossa adoração é exclusiva para Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que nós saímos dos nossos lares e nós viemos aqui. É por isso, por causa de Cristo, nós queremos adorar a Deus. Nós vivemos para Jesus. Então nós não vamos dividir. Nós não vamos calar os nossos lábios e vamos glorificar o nosso Deus. Glória a Deus. Ó Deus de Israel, eu sei
repetindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que estão contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, mas o que me importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, Com risco de morrer, mas o que me importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito, Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Se eu for fiel, eu moverei no céu. Ele envia anjos para me guardar. Senhor, Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Toda sorte de bênção, o Senhor tem para nós essa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Onde eu for, por onde eu for, a tua bênção Me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará.
a minha entrada e minha saída. Bendita será, Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre sua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. pois sobre mim há uma promessa. Diga então. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e minha saída. Bendita será, Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre sua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria sentar então, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu chamo agora, convido para o solo a jovem Vitória. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu vou estar solando um hino bastante conhecido. Eu peço que os irmãos me ajudem.
nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando. Eu convido agora os nossos convidados de hoje. Igreja Metodista Wesleyana. Mais um pedaço do povo de Deus que nós conhecemos. Povo abençoado. Aleluias. Aleluias. Cadê o povo que vai morar no céu, querido? É um culto de jovens, jovem de 0 a não sei quantos anos. Então se coloque de pé nessa noite. Já foi dito aqui que nada vai interromper a nossa adoração nessa noite. Já foi dito aqui que não há outro como o nosso Deus. Então nessa noite o que a gente tem que fazer é o quê? Adorar e agradecer o nome do Senhor. Lá na igreja eu costumo dizer, não importa como você chegou aqui nessa noite, o importante é que temos que sair de maneira diferente a qual entramos. O Senhor está nesse lugar. Tu estás aqui, Deus. E quando o Senhor está na casa, algo tem que acontecer. Você já tem sentido algo acontecer no seu coração nessa noite? Feche seus olhos comigo. Deus, tu estás aqui. Deus, tu estás aqui. Ele está aqui nesse lugar, Deus. Te engrandecemos porque o teu nome é louvado nesse lugar. Te engrandecemos porque a tua glória está no nosso meio. Te engrandecemos porque tu és o Deus dos deuses. Tu és o maior, tu és o melhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. O mundo tem tentado nos parar. O mundo tem tentado nos travar. Mas o nosso Deus é aquele que empurra a gente para frente. É aquele que impulsiona o povo dele. E nós te agradecemos, Deus. Sabemos que tu estás à volta, Deus. E eu creio que o Senhor vai buscar um povo lavado e remido no teu sangue. E é sobre isso que nós vamos dizer nessa noite. Abre a sua boca e louve conosco, hein? Amém? Tu estás aqui, Deus. Puxa aquele fôlego do ar e diga isso para ele nessa noite. Vai!
e ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Diga Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. O nosso nos buscar, Ele vem nos buscar. Tu estás aqui nesse lugar, ó Deus. Tu és o centro da nossa adoração. Vem Jesus, o Maranata, Senhor
sais desse lugar. Aplauda, pode aplaudir. É para Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle, a palavra é dEle. Tudo aqui nessa noite é feito em prol e para Ele. Tu estás aqui, Deus. E isso é que é o importante. Dá um glória aí, irmão. Dá um glória aí. Aleluia. Antes da gente cantar o próximo louvor, tem um testemunho que eu vou lembrar a vocês, que eu vou falar com vocês, que nem é meu, mas aonde eu vou, eu sempre falo desse testemunho da nossa irmã Luzia, que era uma irmã que tinha lá na igreja. Eles aqui já até conhecem, porque eu sempre falo, e em cada igreja que eu vou tocar nesse assunto novamente. A irmã Luzia era uma irmã que tinha lá na igreja, hoje em dia ela mora no Maranhão, teve que se mudar por outros motivos, enfim. E aí ele falou que foi numa igreja, tô até com calor, irmão, que isso? Ela falou que foi numa igreja, né? Uma igreja que ela foi, ela estava muito desorientada, nesse dia estava um pouco com o coração perturbado, alguns problemas que assolam a nossa vida, né? A gente sabe que é assim, tem dia que não está legal. Ela saiu e foi para uma igreja. Ela tem uma igreja e entrou nessa igreja. Sentou lá na frente, orou ao Senhor, falou: Senhor, eu vim aqui te entregar meu culto, meu louvor, meu coração está contrito, Deus, mas eu estou aqui para te adorar. E aí nisso, ela começou a escutar um irmão atrás, glorificando, 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 glorificando. O irmão ficava quieto, ela falou: puta, não estava nem rolando esse tanto, estava nem, estava não. O negócio não estava glorificando desse jeito. E ele estava glorificando, 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 e dizendo: Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado pela minha vida, Senhor, obrigado porque eu estou aqui, obrigado, Deus. Ele não ficava quieto. E essa irmã Luzia estava vendo as pois bem, ela saiu do banco dela e se direcionou até o diácono que estava na porta para falar assim: pô, pede para os irmãos falar um pouco mais baixo. Aí quando ela passou pela porta, que ela já veio escutando o irmão gritando de novo, quando chegou no último banco e viu o irmão sentado lá, ela chegou lá fora e falou: Senhor, misericórdia da minha vida. Sabe por quê? O irmão não tinha nem as duas pernas, nem os dois braços. Ele era um pouco e dizendo: Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito por mim, obrigado por tudo, Senhor. E às vezes a gente dentro da casa do Senhor, com os nossos braços movimentando, o nosso corpo saltando, não temos coragem de dizer obrigado, Deus. Então nessa noite diga a Ele: obrigado, Senhor. Diga, pode dizer: obrigado, agradeça porque você tem o que comer, agradeça porque você tem o que vestir, agradeça porque você tem o que calçar, agradeça pela sua família, agradeça ao Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o Jeová Jireh, Tu estás aqui, Deus. Não interessa o que você faça, o Senhor sempre estará contigo, lembre-se disso. Lembre-se disso. Tu estás aqui. O fogo não me queima. Eu gosto disso, quando a gente já canta.
queimar, as águas não vão afogar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Irás prover, Deus. Nós cremos em ti, Senhor. Agora isso aí, ó. Você vai começar a falar com o Senhor nessa noite. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Não tem aquilo que tem te afligido, aquilo que você tem dado importância, aquilo que você tem medo. Coloque no altar do Senhor nessa noite, que é Ele que pode prover, é Ele que pode resolver. Senhor, Tu estás aqui, Tu és o Deus dos deuses, Deus. Tu és o médico dos médicos, Tu és aquele que governa, Tu estás acima de todos, de tudo. Teu é o reino, Teu é a glória, Teu é o louvor, Tu estás aqui. Diga nessa noite pra Ele assim, ó. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti. Com convicção, digam, Senhor. Senhor, pode vir o que for, Deus, mas o Senhor está conosco no nosso barco. Não há inimigo que resista, Deus. Diga! A tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. 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 Num só coral dizemos assim, vai. Temer. Teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio.
Aleluia, glória a Deus. Obrigado pelo convite. Glória a Deus, que Deus possa abençoar onde quer que vocês vão e põem a planta dos pés. Eu, nesse momento, né, o momento mais esperado, eu convido o nosso preletor, Leandro Marques, e convido também o Fábio para orar por ele e apresentá-lo. Amém. Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Sentir a presença do Senhor é maravilhoso. Estar na presença do Senhor, porque o Senhor verdadeiramente se faz presente no nosso meio. O Senhor está aqui e Ele é digno de ser adorado, de ser louvado. Amém? Quem conhece aqui o nosso irmão Leandro Marques? A igreja toda, né? Poxa, irmão, está famoso. Esse aqui é nosso irmão da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Duque de Caxias. Hoje ele está com a responsabilidade de trazer a palavra, cantar. Fica à vontade na casa do Pai, né, Leandro? Fica à vontade no nosso meio, amém? Vamos estar orando pelo Leandro. Estenda as mãos, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai amado, por mais um momento na tua presença, Pai amado. Como o Senhor falaste conosco esta noite, através dos louvores, Pai amado. Pai, continue, ó Deus querido, usando, Pai, o teu filho aqui, Pai amado, para ministrar os nossos corações, Pai amado. Que o teu Espírito Santo possa, Pai, fazer morada em cada coração aqui presente, Deus querido, e fazer segundo a sua vontade, Pai amado. Assim nós oramos pelo nosso irmão Leandro Marques, Pai amado, para que o Senhor, Pai amado, venha usá-lo com poder, autoridade, Deus querido, e conforme a sua vontade. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, Fábio. Se você trouxe Bíblia, abra ela no nosso texto áureo desse culto, né? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Eu falei desse versículo hoje de manhã, não foi? Com a galera lá de Xerém, na Comunidade Terapêutica Missão Vida. E se cada ser humano conseguisse interiorizar esse versículo, conseguisse... foi nada demais não, gente, foi só um alfinete que caiu. Conseguisse incorporar essa verdade aqui de Romanos capítulo 8, versículo 1, a gente ia acabar talvez com 50% da depressão no planeta Terra. A gente ia... O que tem de gente doente da mente, com a saúde mental abalada, porque se sente culpada, porque se sente condenada, porque se sente pequena, porque se sente ruim, porque se sente perdida, destinada ao fracasso, destinada ao inferno. E aí quando você lê esse versículo e você entende de forma espiritual o que está escrito aqui, que legal, obrigado, hein? Deus te abençoe, Fábio. Uma série de problemas mentais, espirituais, psicossomáticos vão embora. Diz assim a palavra: agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É para quem está em Cristo Jesus, não é para qualquer um, não. É para quem está em Cristo Jesus. E se está em Cristo Jesus, não tem condenação. Acabou a condenação. Não tem condenação. Não tem castigo. Todo castigo é anulado, toda condenação é anulada. Todo tipo de sentença, de chicote, de prisão, de cadeia, de cadeira elétrica, de corredor da morte, acabou para quem está em Cristo Jesus.
Fala a verdade agora, fala a verdade. Não é bom saber disso? Não é bom sentir isso? Sentir assim, parar assim e falar assim, caramba, estou de boas, cara. Nenhuma condenação há para mim. Oh, que coisa linda. Isso é bom demais, né? Fala a verdade. Para agora e pensa nisso. Para agora e pensa assim, nenhuma condenação há sobre mim. Não há condenação sobre minha vida. Não é bom sentir isso? Não é bom? Não é legal? A gente não gosta disso? Você acredita nisso? Quem acredita nisso? Bom, se você acredita nisso, se a gente acredita nisso, então por que a gente condena as pessoas, então? Se a gente acredita nisso aqui, por que a gente condena as pessoas? Eu queria virar o versículo do lado do avesso. Porque normalmente, quando a gente lê isso aqui, a gente fala sobre nós. É sempre sobre a gente. É sempre sobre a nossa vida. Sobre a nossa justificação. Porque nós vivemos na era da justificação. Todo mundo se justifica. Todo mundo quer se justificar de alguma forma. Já começa pelas crianças, já. Criança já começa, não, eu tenho meus direitos. E começa. Criança de 6 anos já tem seus direitos. As crianças de 6 anos hoje já conhecem o estatuto da criança e adolescente já. Eu vou chamar o conselho tutelar. Porque a criança sabe, a era da internet, a era da informação. Né? Júlio César, em toda a sua vida, com todos os filósofos gregos e romanos ao redor dele, não conseguiu acumular 30% da informação de uma criança de 5 anos hoje. É coisa de maluco isso. Então eu queria virar do avesso aqui. Hoje a gente não vai falar sobre o contexto da justificação e da condenação no que diz respeito a mim, a você, não. A gente vai falar do outro. Porque fazer missão, e eu sempre prego sobre missões no final, né? Você sabe, né, Fábio? Você pode botar assim, vamos falar sobre a ceia, no final vai virar missões. Vamos falar sobre casais, no final vira missões. Se qualquer coisa que você me chamar para pregar, no final eu vou falar de missões. Então, é melhor me chamar para falar de missões. Pode botar o texto que for, mano. Zorobabel gerou Salatiel. Então, irmão, gerou por quê? Porque a gente tem que gerar filhos, porque tem que discipular. Aí começa a falar de missões, acabou. Qualquer texto que abrir na Bíblia aqui, se abrir no branco aqui, né, que é o intervalo ali, onde os 400 anos, né, entre Malaquias e Mateus. Gente, por que está branco? Porque os campos estão brancos. Aí eu começo a falar de missão. Eu não quero saber, bateu na Bíblia, foi... Eu sou tão doido que se não tiver a Bíblia, me dá o Alcorão, eu vou falar de missões. Está vendo o Alcorão, irmão? Porque aqui, está escrito no Alcorão. Não sei o quê. E aí, essa noite eu queria falar para vocês que missões é justamente isso. É entender que esse versículo, ele não está enquadrado apenas no agora. Porque tudo que você olha na Bíblia, presta atenção, a gente precisa parar de olhar a Bíblia de uma forma, como é que eu posso dizer assim, aritmética. A Bíblia não é aritmética. A Bíblia é quântica. A Bíblia não é nem geométrica, ela é quântica. E quando eu falo que ela é quântica, eu estou falando de tempo, de espaço e de matéria. Quando você olha para isso aqui, você olha para algo que está enquadrado num ponto de vista e numa cosmovisão imediata, do presente. Não, não é só isso. Ela fala de passado, presente e futuro. Se está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Nem no passado, nem no presente e nem no futuro. Cara, isso é muito louco, Leandro. É louco, mas é Bíblia, porque a Bíblia é loucura para os homens. Então, fazer missões, o que é fazer missões? Presta atenção. Fazer missões é passar em frente à boca de fumo, olhar para o cara que está com um fuzil na mão, com um radinho e falar, mano, tu é pastor. Ele vai falar assim, não, eu sou traficante. Fazendo, tu é pastor, mano. Eu sou traficante, tu é pastor. Acabou. É você entrar dentro da casa de prostituição e ver lá a prostituta lá, vendendo o corpo dela e falar para ela assim, você é missionária. Mas eu sou prostituta. Você é missionária, acabou. Porque você não está tratando do Cronos, você está tratando do Kairos. E no Kairos ela já é missionária. No Kairos aquele menino já é pastor. É disso que se trata. E aí quando você olha por esse ângulo, você começa a entender que fazer missão é isso, Fábio. É acreditar que aquele cara que está agora lá na boca, ele vai estar daqui a pouco com a gente aqui louvando a Deus.
É acreditar que aquela menina que está lá, que aquele menino travesti que está lá, na Dutra agora, se prostituindo, logo, logo o Espírito Santo vai explodir o coração dele, ele vai se render aos pés do Senhor, e daqui a pouco ele está servindo ao Senhor. Isso é fazer missão. Se você não acreditar nisso, esquece. Vai fazer outra coisa na vida. Porque o Evangelho é transformação. Transformação de vida, transformação de gente que estava dando errado, gente que estava no buraco, gente que estava no lixo, gente que estava no esgoto, na escória, na sarjeta, na Cracolândia. E o Senhor falou assim, não tem jeito para o mundo, não tem jeito para a tua mãe, não tem jeito para a sociedade, não tem jeito para o sistema penal, mas para mim tem jeito, vem que eu vou mudar a tua vida. E aí você começa a entender os mecanismos de Deus para a gente. Para gente que também não prestava para nada. Ou você acha que você é melhor que uma prostituta ou que um ladrão? Esquece. A gente está nivelado por baixo. Porque Romanos 3, 23 vai dizer o seguinte, que todos pecaram. Todos pecaram. Né? Quando eu era criança, a gente cantava, pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Isso é a maior heresia que alguém pode ter escrito na face da terra. Porque não existe pecadinho. Os cravos que furaram os pulsos, os pés, a lança que transpassou, a coroa de espinho que castigou o meu Jesus, o teu Jesus, foi por causa dos pecadinhos, dos pecados e dos pecadões. Porque não há pecadinho, pecado, pecadão. E quando ele morre, ele não morre só pelo pecado de quem está ali. Não é só pelo pecado de Pedro que o negou. Não é só pelo pecado de Tomé que não acreditou. Não é só pelo pecado de Judas que o traiu. Não é só pelo pecado do povo que escolheu Barrabás em detrimento dele. Não é só pelo pecado da guarda pretoriana que o fustigava. Não é só pelo pecado de Pilatos que lavou a mão. Não é só pelo pecado dos saduceus e fariseus que o ignoraram. Não, ali ele estava... Se for para mim, fala que eu não posso atender agora. Eu estou pregando. Mas era pelo pecado de Adão. Lá no passado. Era pelo pecado de Abraão. É pelo pecado de Davi, que na hora da guerra ficou olhando a mulher lá, ó, na janela, dá só uma espiadinha. Era pelo pecado de Jonas que fugiu da raia. Era pelo teu pecado hoje, era pelo meu pecado hoje. E pelo pecado de todos que ainda vão pecar nos próximos anos, até ele voltar. Então, essa palavra, ela não tem só a ver com o momento de agora, ela tem a ver com o momento de ontem, tem a ver com o momento de amanhã. Fazer missão é isso. Fazer missão é crer que o Senhor pode mudar histórias. A minha vida foi baseada nisso. Eu nasci numa comunidade muito pobre. Imagina uma comunidade muito pobre foi onde eu nasci. E eu era muito pobre, eu era talvez a família mais pobre da comunidade mais pobre. Quer disputar comigo? E eu não sabia que eu era pobre. Muito legal, porque quando a gente é criança, a gente não faz ideia. A criança que vive no Palácio de Buckingham, né, o filho lá da Meghan Markle, da Kate Middleton, sei lá. E o garoto que vive lá na favela, lá do Parque das Missões, ali na casa mais sem vergonha, eles têm a mesma conexão com a realidade, porque eles não fazem ideia. Você só vai fazer ideia depois. Aí um dia, antigamente, eu sou da antiga, né? Aí, pastor Paulo Ricardo, você fez parte daquele grupo RPM? Não, né? Não, estou brincando aqui. Aí, pastor Paulo, eu lembro que tinha a LBA, que eles davam aquela vitamina, né, que você mexia, fazia um negócio. Eu achava gostosa. Hoje, se eu tomar, eu vomito. E aí, aquela vitamina ela só dava para pobres. Aí um dia eu estou lá com a minha avó em casa, e chega alguém na porta e traz a vitamina. Quando eu olhei, eu falei, ô vó, a gente é pobre? Ela falou, se somos pobres. Eu falei, então caiu a ficha, um dia caiu a ficha que eu era pobre. E aí, numa comunidade muito pobre, e aonde a pobreza, toda miséria é fruto de injustiça. Toda pobreza é fruto de injustiça. E aonde há injustiça, há violência, há domínio, há corrupção. E ali eu vivia sob o espectro do medo, da violência, do tiroteio, da agressão a crianças, a mulheres, a homens. E eu vi gente indo para a cadeia, vi gente indo para o cemitério. Eu vi gente morrer de overdose. Meus amigos, meu primo foi morto pelo tráfico.
E a minha vida era assim, o meu destino certo era estar lá na boca com aquela galera lá. Porque é isso que o menino vê, o menino que está na favela, ele não sonha com a faculdade. Ele olha e vê o chefe da boca pegando as novinhas, com o relógio da hora, com o celular da hora, ele fala assim, pô, quando eu crescer eu quero ser que nem esse cara, mano, eu quero ser que nem ele. E ele vai sonhando que um dia ele vai ser também um cara, quem sabe o gerente da boca. Mas aí um dia o Senhor me impactou. Um dia o Senhor me alcançou. E quando eu falo disso, eu fico feliz porque você não precisa estar no lugar certo para Deus te abençoar. Você pode estar no lugar errado, Deus te abençoa da mesma forma. Porque tem gente que estava no lugar certo e não fez nada certo. Adão estava no lugar certo, no jardim. Tinha um lugar mais certo que esse? Está no jardim. Meu Deus, imagina o jardim do Éden lá. Paraíso. Fez tudo errado. José estava no lugar errado, na cadeia, no calabouço do Egito. E fez tudo certo. Então não é o lugar que te define. É a sua decisão, a sua atitude diante de Deus. E aí Deus me alcançou e eu comecei a me envolver com as coisas de Deus. Eu queria fazer a obra de Deus, eu queria alcançar pessoas. E aí eu comecei a me interessar pelas coisas de Deus. Eu me converti na minha igreja, que sou membro até hoje. Sou membro há 33 anos da mesma igreja. E aí eu lembro que um dia eu cheguei, eu vi um culto ao ar livre assim, a galera tocando. E eu não estava acostumado com aquilo, que eu ia em umas igrejas com a minha avó e os irmãos nem batia palma, era proibido bater palma, né? Tu imagina, se naquela época, amor, eu estou falando de 20 anos atrás, na Assembleia de Deus, o baixista ficasse tocando que nem... O guitarrista, aquele guitarrista tocando é muito legal, já viu? Ele faz umas caras... Cara, eu tinha que ter filmado ele. Ele é todo performático, tu imagina, ia ser excluído, ia ficar no banco o ano inteiro. E aí eu chego num lugar que tem um ar livre, tem contrabaixo, tem teclado, eu falei, cara, eu quero fazer parte desse negócio. E eu comecei a me interessar pelas coisas de Deus. E depois eu entrei no seminário, e quando eu saio do seminário, eu terminei o bacharel e eu falei assim, agora eu vou ser professor, eu vou ser Gamaliel, eu vou ser o Nicodemos, eu vou ensinar hermenêutica, escatologia e tal. E aí todo metido, né? O seminário faz um ser humano normal virar um besta, né? A verdade é essa. Outro dia, pastor, alguém perguntou para mim assim, Leandro, o que é doutor em divindade? Aí eu falei, doutor em divindade, tá aí, cara, negócio maneiro. Deve ser assim, o cara fica num consultório, aí Deus vem, deita no divã, e aí Deus fala assim, quem sou, onde estou? Aí, tu és Jeová, é o Shaddai, o Todo-Poderoso, é doutor em divindade, entendeu? É coisa de crente maluco. Aqui. E aí eu comecei a falar assim, eu vou pregar e tal. Pá. Um dia, um pastor ligou para mim. Ele falou, Leandro, eu faço um culto aqui na praça. Só que o presidente pediu para eu pregar lá em Nova Iguaçu. Você vem fazer o culto aqui. Pastor Sérgio Fraga. Na época ele era diácono. Aí eu falei assim, não, Sérgio, eu não sei fazer culto na praça não, pai. Eu sou doutor da lei. Eu sou teólogo, eu sei fazer culto de praça. Não, rapaz, é maneiro, tu pega a guitarra, tu já sabe tocar mais ou menos, tu começa a cantar uns corinhos, daqui a pouco tu faz um apelo, tu vai ver que meia dúzia vai aceitar, se tiver alguém doente, tu ora, se tiver algum endemoniado, tu expulsa. Eu falei, só isso, ele é só isso, mais nada. Tranquilão, mano. Eu falei, caraca, maluco. Então, vamos lá, vamos ver. Aí fui, aí tinha uns irmãos que ajudavam, né, aí eu comecei a lá dirigir o louvor e tal. E não é que na hora do apelo algumas pessoas não aceitaram Jesus, que coisa linda, né? O pessoal aceitou Jesus ali e tal, pô, tá boa, né, cara? Aí daqui a pouco, orar pelos enfermos, aí daqui a pouco veio os endemoniados, né? Aí o demoniado, vou te pegar. Aí eu falei, caraca, maluco. Não, isso aí é mole, mano. Sai em nome de Jesus, diabo. E o diabo não saía. Sai, diabo, em nome de Jesus. Eu falei, meu Deus, não me ensinaram isso no seminário, como é que é? Tem que dar tapa, bibliada na cabeça, tacar água benta, alho, bala de prata, eu não sabia. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer aqui, meu? Aí depois que eu fui ter o discernimento que não era diabo, falei, esse cara deve estar com cachaça, mano. Vem cá vocês, vem cá. Aí chamei os caras, deixa eu cheirar aqui.
não é cachaça também, meu Deus, o que eu vou fazer? Não é diabo, não é cachaça. Aí alguém gritou lá de trás assim, pastor, isso aí é crack. Aí eu, mas qual crack, mano? É Ronaldo, é Romário, Neymar? Ele, não, é crack, cara, esses caras são cracudos. Eu falei, mas que é isso, cara? E eu não sabia que era aquilo, porque eu já tinha ouvido que Nova York tinha sido devastado pelo crack. E chegou em São Paulo, isso já faz mais de 20 anos, tá, irmãos? E quando o crack chegou no Rio de Janeiro, foi uma devastação total, porque o Rio de Janeiro ainda impedia, o Comando Vermelho proibia que ele vendesse e tal, e aí quando o crack chegou, ele se alastrou de uma forma vertiginosa, e pela primeira vez na minha vida, eu vi ali pessoas em abstinência de crack. Naquele dia, o meu coração se encheu de compaixão, e eu falei, Senhor, eu não vou mais ensinar hermenêutica, nem bibliologia, nem escatologia. E desde aquele dia, irmãos, até o dia de hoje, eu sou pastor de cracudo, de travesti, de prostituta, de morador de rua, de traficante, de gente que ninguém quer, de gente que o mundo abandonou, de gente que o mundo condenou, de gente que a sociedade excluiu e o governo desprezou, mas gente que Jesus ama demais e quer salvar, e quer libertar, gente que o Senhor morreu na cruz para salvar. E aí, deu um nó na minha cabeça, por quê? Porque agora eu preciso pregar para gente perdida, para gente desamparada, para gente excluída. E como é que Jesus via isso? E aí eu precisei fazer a releitura de Mateus, Marcos, não é os irmãos gêmeos não, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. E dá-lhe Mateus, Marcos, Lucas, João. Para entender a dinâmica de Jesus em relação a perdidos, aos excluídos, aquelas pessoas que deram errado na vida. Porque lá fora, quem é mais antigo vai lembrar o que eu vou falar. Lá fora, a filosofia é Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Mas para Jesus isso não vale. Porque lá fora o pau que nascer torto vai morrer torto. Mas quando está em Cristo, o pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré desentorta para a glória de Deus Pai. Pode não ter jeito para a sociedade, para a psicologia, para a psiquiatria, mas para Jesus tem jeito. E aí eu comecei a tentar entender por que Jesus amava e não condenava a gente que o mundo desprezava. E aí eu comecei a ver um negócio muito doido. Eu comecei a perceber que Jesus amava tanto aquelas pessoas que ele meio que saiu do meio religioso para alcançar. Para você ter uma ideia, João vai dizer o seguinte, que se os milagres que Jesus fez milhares de milagres, sinais, prodígios, se os milagres dele tivessem que ser registrados em livros, o mundo não ia comportar tantos livros de tantos milagres que Jesus operou. Mas apesar de Jesus ter operado milhares de sinais e milagres e prodígios, irmãos, apenas um é registrado dentro da sinagoga, o homem da mão mirrada. Todos os outros milagres foi fora da sinagoga, fora do sinédrio, fora do templo, fora do meio religioso. Aí eu comecei a perceber, Senhor, por que tu opera tanto fora e tão pouco dentro? E a resposta é simples. Será que é porque aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nele e foi curada, ela nunca teria o direito de entrar na sinagoga? Aquela amaldiçoada, aquela suja, aquela imunda? Será que é porque o Bartimeu fedorento jamais entraria no sinédrio, porque os diáconos iam falar, sai para lá, rapaz, aqui é lugar de gente perfumada e cheirosa. Você quer fazer o que aqui? Será que é porque os leprosos nem na cidade podiam ficar? Eles tinham que ficar depois do muro, no meio do monturo, do lixo, da sarjeta, da podridão, da cinza. E ninguém podia chegar perto. E se alguém chegasse perto, o cara tinha que gritar, eu sou leproso. Não chega perto não, sai daqui. E aí Jesus pula o muro da cidade, o muro do preconceito, o muro da acepção, o muro da separação, o muro da condenação, e vai lá no meio do pó, da cinza, do lixo, da escória, da sarjeta, e fala, olha só, ninguém toca em você, ninguém quer você, tua mãe te abandonou, o mundo não te quer, mas eu te amo e vou morrer na cruz por você. E aí eu comecei a aprender com Jesus a amar gente que ninguém queria. Olha só que coisa linda, gente. E o negócio é tão pesado, presta atenção. O negócio é tão pesado que quando ele ressuscita, quando ele volta, né, com todo poder e glória, ele escolhe um porta-voz. Ele tinha que escolher um porta-voz para avisar que ele voltou.
E ele podia ter escolhido, sei lá, alguém glamouroso, sei lá, um saduceu, quem sabe um doutor da lei, um levita, um escriba, né? Um apóstolo famoso. Se fosse hoje em dia, quem sabe um cantor gospel. Vamos chamar o Fernandinho. Fernandinho, você é o cara, mano. Você faz sucesso. Vai lá e fala que eu voltei. Ou então chamar um grande pregador, quem sabe o Silas Malafaia, ou Hernandes Dias Lopes. Não sei, chamar alguém proeminente. Não! Jesus não chama ninguém do show business. Não, não, não. Ele escolhe a prostituta e fala, olha, vem cá, minha filha. Você vai ser a minha assessora de imprensa. Vem cá. Avisa que eu estou de volta. Eu venci a morte, eu fui lá no inferno, peguei chave, eu dei bandão no diabo, dei Hadouken nos demônios e estou de volta. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra, eu voltei. Avisa a Pedro aos meus irmãos que eu estou de volta. Eu fico imaginando aquela mulher, mas Jesus, eu sou a prostituta. Não, é você mesmo, é você que eu quero. Vai lá e avisa que eu voltei. Você vai ter a honra de dizer que eu estou de volta. E o negócio é tão pesado, esse negócio de não há condenação é tão forte, gente, que o primeiro cabra que inaugurou a era da graça, eu fico imaginando isso porque eu sou meio viajante da Bíblia, não viaja comigo não, que eu sou meio maluco, então eu fico imaginando, gente, Jesus lá na cruz, né, a agrúria do Calvário, os cravos no pulso, nos pés, a lança, né, os demônios, o afligindo, aquele povo maldito que o traiu, que ele alimentou aquele povo, o povo mandou crucificar, e ele está ali, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele já estava vindo lá do jardim, no desespero, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, o desespero, sabe, a angústia da cruz, a dor física, a dor fisiológica, a dor psicossomática, a dor espiritual de todos os pecados, não só daquele mundo, mas de todos os tempos sobre ele. E aí, no meio daquela loucura toda, ele está ali, e pai, tá brabo aqui, pai. Isso aqui não está na Bíblia não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí o pai olha para o filho, segura aí, rapaz, está acabando já está fino, ó, vai rasgar o véu ali rapidinho, fica aí. E quando Jesus morreu, foi um negócio de louco, vocês não fazem ideia, gente. Tremeu terra, o sol apagou, os The Walking Dead saíram do cemitério, foi um negócio de maluco, você tinha que estar lá para ver, cara. Eu não estava não, mas eu queria estar para ver. Foi um negócio de doido, quando Jesus expirou, está consumado, aí o véu... Uau! Rasgou, mano. Aí eu fico imaginando o pai. E aí, filho, fechou aí, fechou? Pô, pai, tá terminando já, tá terminando. E aí, eu vou abrir a porta da graça, vou abrir, filho, vou abrir. Manda aí, quem é o primeiro? Quem é o primeiro? É um escriba, é um levita, é um discípulo, é um apóstolo? Não, pai, é um ladrão, segura que é o primeiro. Vai! A era da graça foi inaugurada por um ladrão. Que coisa pior que isso? Ou melhor... Que coisa linda. E aí você começa a perceber que Jesus decidiu amar gente perdida. Jesus decidiu amar e morrer por gente condenada. A morte de cruz era a pior que tinha, o cara lá. O nome da pessoa nem podia ser falado mais depois que morria. Maldito aquele que for dependurado no madeiro. E aí Jesus olha para ele, sem vergonha, né? Sem vergonha, né, amor? Ah, vou para o inferno não, mano. Mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olha assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é lindo demais. E aí eu comecei a entender que aquele era o meu ministério, de pregar para a gente assim. E aí eu comecei a invadir Cracolândia, comecei a entrar em casa de recuperação, presídio, favela, e o negócio ficou muito doido. Um dia... eu estou entrando dentro de uma comunidade, aí peguei a guitarra, não toco, né, mas eu arranho, chá com pão, também não sei fazer as performances daquele menino, né, e o Oscar vai para, e aí eu estou aqui tocando um hino de crente, mano, hino de crente, tipo, céu... lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais. Aí estou lá cantando de boa e tal. Daqui a pouco o traficante olhou. Qual é, pastor? Isso é hino de enterro, pastor. Isso aí os pastor canta aqui quando os bandidos morrem na favela. Pá. Canta essa parada não, vai azarar a boca aí, pastor. Qual foi? Aí eu tô... Foi qual é, amigo? Isso aqui é hino do cantor cristão, amor.
tá ligado? Não, pastor, isso aí não, vai azarar a boca aqui, pastor. Canta outra aí, outro mais animado aí, na moral, pô. Aí eu, valeu, mano. Tu que manda aqui, ô, Vossa Excelência, desculpa aí. Aí eu falei, caraca, o que eu vou cantar, mano? Aí eu olhei assim, aí eu vi a máquina, né, jukebox, aquela máquina que toca música. Aí tava tocando um rap lá, não sei se era Racionais, não sei o que era, mano. Sei que tava tocando e as novinhas dançando, os novinhos também, os cracudinhos, e todo mundo dançando. Eu olhei e falei, irmã, achou a carriça, hein? Aí tô ali e tal, daqui a pouco eu... Baterista, toca aquela parada ali, mano. Igualzinho, aquele mesmo beat. Músicos, ficam quietos, porque os músicos são desobedientes, né? O músico, ele toca sem música, sem nada, ele vai ficar tocando. Música é a raça pior que tem, mano. É só Jesus para ter misericórdia. Tem que bater muito desses músicos. Aí eu falei, cara, para de tocar, gente. Só o baterista, em nome de Jesus. Entendeu? Aí o baterista assim. Tu já percebeu que todo baterista tem cara de maluco, cara? Não, é sério, mano. Tu já percebeu isso? Toda igreja que eu vou. Menos as bateristas mulheres. Aí não. Tô brincando, cara. Tô brincando. A gente é maluco de Jesus, mano. Na moral. Se bem que o maluco mesmo da banda deles é o guitarrista. Aí, na hora, né? Aí escuta. Aí eu cheguei e falei, cara, toca aquela batida ali, daquele beat. Aí começou a bater. Mano, eu comecei a rimar a Bíblia. Comecei a rimar. E eu não sabia que eu sabia rimar. Porque cantar eu sei que eu não sei mesmo. Cantar, desde criança, meu sonho era ser cantor, Fábio. Pô, eu olho aquela menina, cadê a menina que canta? Caraca, maluco. Se eu cantar 3 segundos que ela... acabou. 3 meses sem falar, para sempre. Para sempre. Jesus! Falei, caraca, maluco. E eu não sei cantar, porque cantar é o seguinte, presta atenção, gente. Cantar você tem que ter diafragma, você tem que ter uma impostação, você tem que ter uma caixa torácica, você tem todo um, entendeu? Toda uma sofisticação, tá? Mas o rap não. O rap é uma parada que não foi o diabo que inventou. Foi Deus. Deus olhou do céu assim e falou assim, aí, tem uns irmãos na igreja que não sabem cantar nada. Tem crente que nem bater palma sabe. Eu não sei se você já percebeu. Você está cantando, quando a noite fria cai. E o cara tá assim, ó. Nem bater palma o cara sabe. É triste, irmão. Não tem um negócio assim? Tá todo mundo assim, ó. E o cara tá catando milho. Aí Deus olhando do céu, com a sua misericórdia, ele falou assim, vou mandar o rap. Por quê? O rap é alguém que bota a batida, aí o cara fica falando, ele não está cantando, ele está falando, mas está todo mundo achando que ele está cantando. Ele está enganando todo mundo. Aí nessa, irmãos, eu já enganei o Brasil inteiro, né? De ficar rimando. E naquele dia eu comecei a rimar a palavra, comecei a rimar os versículos, mano. Daqui a pouco o pessoal foi chegando. E quando chegou a galera, Deus falou assim, agora prega. Aí eu, uau! Mandei. Naquele dia a gente levou uma galera para cá de recuperação. E eu queria cantar um rap antes da gente continuar. Deixa eu cantar um rap. Depois a gente continua a pregação. Eu queria cantar uma música que fala da palavra, porque eu amo a palavra, gente. Eu amo a palavra de Deus. A palavra é tudo para mim. E quando eu estava vindo para cá com a minha esposa, deixa eu apresentar minha esposa. Célia. Levanta para o povo te ver, amor. Nós somos casados há 27 anos. A gente tem 2 filhos, o André e a Letícia, e 2 gatas, a Temari e a Fúria. É Fúria da noite, eu não quis dizer o resto. E aí, quando a gente estava vindo para cá, alguém falou assim, vocês estão indo para onde? Eu falei, eu estou indo lá para o Jardim Metrópolis. Aí, o Jardim Metrópolis, mas qual, é onde? Jaqueira, Tulipa? Não, Guarani. Aí o cara falou, então, mano, fica ligado. Aí eu falei, mas por quê, cara? Ele falou assim, porque lá o negócio tá meio puxado lá, Jardim Metrópolis. Eu falei, não, cara, igreja na moral lá, pastorzão, é até ex-vocalista do RPM. Aí eu falei, não, cara, não tô brincando. Aí eu falei assim, não, cara, lá na moral, igreja Batista, Guarani. Ele falou, não, mas fica ligado, que lá o negócio tá meio zoado. Eu falei, tá bom, não,
Mas por quê? Eu falei, não, pessoal, todo mundo andando armado ali, cara. Eu falei, armado? Eu falei, até na igreja os irmãos andando armado. Aí eu falei, pô, é mentira, cara. Aí eu falei, sério, quando eu chegar lá, eu vou perguntar se é verdade. Eu falei, eu pensei que... Eu não estou indo para o Texas, não, para Houston, não, filho. Eu estou indo para o Jardim Metrópolis. Estou indo para Gotham City, não. Eu quero ver se é verdade mesmo, irmão. Quem é que veio armado hoje? Levanta a arma aí que eu quero ver. Ih, o irmão estava certo, cara. Top das galáxias, hein? Tem irmão de bazuca, canivete. Irmã, arma branca, arma rosa. Benção. Aí, o que vai rolar aqui, gente? Eu vou cantar uma canção. Na hora que eu cantar o coro, eu vou pedir para você pegar a tua arma e levantá-la bem alta assim e cantar. Tua palavra é 10. Lâmpada para os meus pés. Se ela eu guardar, se ela eu seguir, sei, nunca vou cair. DJ, tá pronto aí? Calibre 66? Solta o som. Pode soltar. Calibre 66. Tem que aparecer ali, tem que aparecer ali. Para aí, para. A pessoa que você tem mais que amar na igreja não é o pastor. Esquece o pastor. Pastor segundo. Qual é a pessoa que você tem que mais amar, honrar, orar, jejuar? É o operador de som e o data show. Por quê? Vou explicar. Esse povo, eles são pior que terrorista, mano. O terrorista, você negocia com o terrorista. Você fala assim, terrorista, o que você quer? Quem já viu Casa de Papel sabe o que eu estou falando. Terrorista, o que você quer? Quero não sei quantas pizzas, quero helicóptero, carro blindado, notas de dólar não marcadas. O terrorista negocia. Eles não têm negociação. Aí, já me cortaram aí. Segura. Estou falando de vocês, aí me corta. Valeu. Aí, esse povo não tem negociação, mano. Se eles não forem atacar, irmã, eles metem um agulha. Acabou. Tu não prega, tu não canta mais. Então, aprende, principalmente quem é músico, quem é pregador, ama, honra, ora, traz serenata do amor. Lembra do aniversário, operador de som, né, o sonoplasta, o data show, ó. Amo vocês. Eu tenho a impressão que eu falei com o mesmo irmão 2 vezes. Não, eu tô brincando. Vamos lá. Solta o som de novo, vamos lá. Calibre 66. E aí, já leu tua Bíblia hoje? Você já leu sua Bíblia hoje? Ainda bem, né? Olha lá, hein? Tem que ler a palavra. Tem que viver a palavra. Escuta essa canção. Amanheceu, já tô ligado. 6 da matina, tô preparado. Vou na pressão que o ponteiro é que nem bala. Se não me atraso, o relógio não para. E esse corre-corre massacra a gente. Que mal dá tempo de escovar os dentes. Eu me visto, eu me calço, eu me olho, eu tô pronto. Cadê o ônibus? Já tô no ponto. Mas a mochila tá mais leve que o normal. Ih, neguinho, não é um bom sinal. Eu abro, eu olho. Cadê? Esqueci no barraco, minha espada do poder. Lá vem o coletivo, esquece. Não vou sair sem a peça que me fortalece. Mesmo se todo o dinheiro do mundo eu tivesse. Meu ouro é a palavra de Deus que me enriquece e que te enriquece. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa praticar a Bíblia. Presta atenção aqui, ó. Escuta aí, ó. Tô na batalha, eu sou guerreiro. Não saio sem minha arma, tô com ela o tempo inteiro. Pro meu inimigo, o pior pesadelo. Mas é refúgio pra quem tá no desespero. Por isso eu a levo. Por onde eu vou, sabe que é heresia. Com esse caô, está escrito, você não leu? Se não gostou, o problema é teu. Se tirar, mudar, acrescentar, adulterar, se prepare para as contas com o autor acertar. Apologeta eu do Deus eterno, porque o poder não vem de um terno, nem do pregador que se esgoelava. Vem das escrituras, vem da palavra. Vem da palavra. Guarde esse calibre 66, são um número de livros escritos só pra vocês, escrito por homens, inspirados pelo Pai. Puxa tua espada e levanta-se, irmão, vai. Tua palavra é 10, é 10, é 10, é 10. Lâmpada, lâmpada pros meus pés. Se ela eu guardar, se ela eu seguir, sei, nunca vou cair. Aí, baterista, presta atenção nessa história aqui, ó.
Começa com Gênesis, a criação, a primeira mulher e o primeiro homem Adão. Um vacilão que deixou o pecado entrar na terra. Deu mole pro diabo, começa a guerra. Mas o nosso Deus não ficou parado. Chamou Eva e mandou um recado. A serpente te enganou, te pregou uma peça. Mas deixa quieto, eu tenho um plano, uma promessa. Do filho, do filho, do filho, do teu filho vai nascer um cara sinistro que eu vou dar o poder pra pisar na serpente, pra vencer o pecado. Estou falando é do meu filho amado. Eva viajou, não dava pra entender. Deixa mais pra frente, muita coisa ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer. Nasceu Abel, era fiel. Tinha Caim, pelo contrário, o maluco era ruim, tão ruim que matou o próprio irmão. Primeiro homicídio, total escuridão. O mundo se corrompeu, só tinha mané. Deus ficou irado e mandou chamar Noé. Vem cá, meu peixe, sei que tu é esperto. Tu me conhece, eu sou o arquiteto. Vamos fazer um navio, esse é meu plano divino. Fechado, lacrado, tipo submarino. A chuva vai cair, A terra vai inundar. eu vou te proteger, você vai me honrar. Noé obedeceu, não era burro. Choveu, 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 choveu pra burro. A água cobriu tudo, morreu geral. Só sobraram Noé, sua família e um casal. De cada bicho, cada animal, o arco da aliança aparece no final. No final, a família cresceu, se espalhou. Não teve jeito, o pecado voltou. O cheiro de vacilação chegou no céu. Deus detonou com a torre de Babel, que pra ele é de papel. Desse jeito não dava. O homem quer ser forte, mas a força, neguinho, tá na palavra. Então pega ela, levanta e canta comigo. Tua palavra é 10. Tua palavra é 10. É 10, é 10, é 10. Lâmpada pros meus pés. Se ela eu guardar, se ela eu seguir, sei nunca vou cair. Escuta aqui, ó, presta atenção. O homem piorou, só tinha vacilão. Deus então acionou Abrão, sua arma secreta infiltrada em com seus parentes. Mete o pé daí, vaza pro ocidente. Vai pra uma terra que eu vou te mostrar. Você e sua família eu vou te abençoar. Como no céu as estrelas enchem a imensidão, tua semente vai encher esse mundão. Por isso que eu digo, sou filho de Abraão, sou filho da promessa dessa geração que leva fé num Deus vivo, crê nas palavras escritas neste livro. O tempo passou, Isaac nasceu, Abraão foi chamado amigo de Deus, pois ao Monte Moriá levou seu filho para ser sacrificado. Como um novilho era Deus dizendo para você e para mim, rei na cruz do Calvário, ó. Será assim, mas disse a Abraão, tá liberado, tu é dos meus, teu filho será poupado. Isaac conheceu Rebeca, nasceu Jacó, pai de José, braço de Faraó. José era safo, virou governador. Os sonhos do rei do Egito interpretou. A fome chegou, José estava preparado, bolou um plano, era treinado no deserto e na escravidão. Aprendiz da vida, rato de prisão. Seus dias de dor ensinaram-lhe a pensar, nenhuma vaca magra ia derrotar o guerreiro hebreu que de sua terra saiu. Ainda menino, pra longe partiu, vendido pelos manos. Alô? Te pisa, te trai, te moe, não compreende que um dia o Senhor vai te honrar, tua luz vai acender, iluminar o mundo inteiro. E aí virão pedindo arrego com um pires na mão. Daí então Deus te prova, não seja vingativo. O perdão, a graça e o amor são macetes deste livro. Então pega o livro, levanta e canta comigo. Tua palavra é 10. Tua palavra é 10, é 10, é 10, é 10. Lâmpada pros meus pés. Se ela eu guardar, se ela eu seguir, sei nunca vou cair. A última parte, escuta aqui, presta atenção. No Egito o povo de Deus ficou preservado, mas o tempo passou e se acomodaram demais. Deus permitiu que o sofrimento fosse evoluindo, pra verem que era hora de sair saindo, voltar pra terra, formar a nação que um dia o Senhor prometeu a Abraão. Que se esquece da promessa, sofre como um cão, cai no laço do chifrudo da escravidão. Mas Deus não esquece, Ele é fiel, lembrou do povo de Israel. Aí Faraó, toma cuidado, hein, que o que é teu está guardado. O rei do Egito, que de bom não tinha nada, mandou passar o cerol na garotada. Mas Joquebede, serva de Deus, mandou no cesto pro mangue Moisés o hebreu. A princesa encontrou o menino no rio.
levou pra casa e criou como filho. Tinha tudo regado, vida de playboy, nunca sentiu na pele como ser escravo dói. Um dia Moisés foi dar um rolé, marcava um 10 e viu um mané, um covardão, metendo a mão no seu irmão. Na confusão, quebrou um malucão. Meteu o pé pra Midian, se malocou. 40 anos como pastor, pensou que ninguém ia lhe encontrar. Pensou errado, Deus está em todo lugar. No Monte Horebe a sarça ardeu, e lá do meio Deus falou: Moisés, sou eu sou o que sou, e a parada é assim. De agora em diante tu trabalha pra mim. Volta pro Egito e diz pra aquele nó cego do faraó que a casa caiu. Diz pra aquele prego liberar meu pessoal, senão eu vou detonar geral. O resto você já sabe, Moisés voltou, falou, profetizou, mas o rei não escutou. E se ferrou, perdeu. Faraó, o que tens não é mais teu. O povo saiu do Egito voado. Exército de Faraó morreu afogado. O nome do Senhor foi exaltado e Miriam cantou lá do outro lado. Só o Senhor é Deus. Canta comigo, só o Senhor é Deus. Vamos lá. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. A história é enorme e mal começou, mas preciso parar. Meu tempo acabou. Te conto depois sobre as leis, juízes, profetas, reis, maravilha de Deus. Maravilha é a Bíblia Sagrada e toda a família estudando, orando, meditando, aprendendo de Deus e praticando. Já mandei o meu logos e prometo, lá no YouTube tem a continuação. Enquanto isso, se alimente da palavra, irmão, e canta comigo de novo esse refrão. Tua palavra é 10, é 10. Lâmpada pros meus pés, se ela eu guardar, se ela eu seguir, sei nunca vou cair. E aí tu começa a cantar música de maluco, os malucos começam a vir na tua direção. O primeiro casal de morador de rua que a gente acolheu, eu levei para minha casa. Estava lá fazendo culto ao ar livre. Aí eu falei: e aí? Aceitou Jesus, filho? Vai para tua casa em paz. Mas eu não tenho casa não. Eu falei: não, então vai para onde você quiser, para casa da tua mãe, da tua avó, da tua tia. Mas eu moro ali debaixo daquela passarela ali. Eu falei: caraca, e agora? Bota a mão no bolso, não tem dinheiro. Pô, hotel. Aí levamos para nossa casa. As crianças eram pequenas, abre a porta do quarto, enfia, fecha a porta. Se quiser água e banheiro, é só chamar. Mas aí você não pode ficar levando gente para tua casa todo dia. E foi aí que Deus colocou no nosso coração de começar um projeto que hoje já tem mais de 13 anos, né? Está completando 13 anos, o Coletando Vidas, do qual eu sou diretor, é uma agência missionária, e a gente trabalha com pessoas que o mundo condenou, mas que Jesus perdoou. E a gente, hoje, né, tem a casa de recuperação, tem o banho solidário, o trabalho nas escolas, que é um trabalho que a gente faz estratégico, alcançando pessoas que Jesus quer salvar, que Jesus quer mudar a história. E um dia eu estava entrando na favela, e aí quando eu passei assim, uma menina saiu do meio de um beco, uma menina esquisita, descabelada, e ela me agarrou e falou: pastor, me tira daqui, eu não quero mais viver essa vida. Eu falei: tá bom, vou te tirar daqui, mas você quer ir para onde? Eu quero para uma casa de recuperação. Isso já faz uns 15 anos. E era muito difícil encontrar uma casa para mulheres. Ainda é hoje conseguir uma casa de recuperação feminina, mas naquela época era mais difícil ainda. E aí eu olhei para ela e falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Aí liga para um, liga para outro, e ninguém sabia. Até que um pastor falou: não, tem uma vaga lá em Campos, leva ela para lá. Eu falei: Campos? Do esgoto da casa. Eu falei: meu Deus, vou pegar o foguete do Elon Musk para chegar lá. E aí eu olhei para a menina e falei: o que eu faço? Aí liguei para um amigo. Ele falou: não, Leandro, eu tenho um táxi, eu faço ponto no shopping. Quando for às 9h30 eu vou aí. Estava eu, a missionária, a menina que trabalha com a gente, a Cíntia. E aí quando deu 9h30, ele não atendia telefone. Quando dá 10 horas, não atende. 10h30, 11 horas.
Naquela época não tinha WhatsApp, né? Essa ferramenta que Satanás inventou para perturbar a gente. Aí eu tô lá, e ligando, o irmão não atendia. Aí quando dá meia-noite, ele, vambora? Eu falei, tá maluco, rapaz? Vou entrar na favela meia-noite, cara. Amanhã, 6 horas, a gente sai e vai na direção. Aí fomos. O dia amanheceu, a gente entrou ali naquela comunidade. Passei a primeira boca, a menina não estava. Passei a segunda, ela não estava. Passei a terceira. Quando eu estou voltando, o cara do radinho me chamou, pastor, vem cá. Tu está procurando a pretinha, né? Aí eu, tô, cara, chama ela lá. Chama, a gente vai internar ela, conseguiu uma vaga para ela. Chama. Pastor, esquece. Picotaram a pretinha. Falei, que isso, mano? Falei, essa hora ela está lá no micro-ondas. Ela deu um golpe aí na boca e os caras... Aí, a Cíntia, né, que é a missionária que trabalha comigo, o irmão que era taxista, a gente sentou no meio-fio e chorava. A gente só chorava, não tinha o que fazer. Uma vida perdida, porque não tinha uma casa de recuperação para levar, porque não tinha um carro para conduzir. E ali a gente chorou, ali a gente se angustiou. Mas a gente fez uma promessa. A promessa era assim, um dia nós vamos montar uma casa para mulheres. Um dia nós vamos montar uma casa bonita, uma casa bacana, onde meninas vão encontrar Jesus, encontrar mudança de vida, transformação. Naquele dia, irmãos, eu não consegui salvar a Denise. Mas nos últimos 10, 12, 13 anos, dezenas de meninas saíram da Cracolândia, da prostituição, da violência doméstica, do tráfico. E eu queria que vocês ouvissem o depoimento de algumas dessas moças. Está no ponto aí? Pode soltar. Pode soltar. Meu nome é Diana, tenho 40 anos. Meu nome é Liliane Costa Pessoa, tenho 31 anos. Meu nome é Jaqueline, tenho 25 anos. Valsilene, tenho 27 anos, tenho 3 filhos, o Davi de 11 anos, a Júlia de 9, a Jennifer de 7. E minha vida era muito louca. Já usei cocaína, desirê, pó, maconha, porque era cara de desirê. Já usei acetona, já bebi álcool com água e açúcar. Já tentei até o suicídio 4 vezes. Se eu não estivesse aqui, eu acho que eu já estava morta. Eu usava entorpecente como Totalflex, usava tudo que estava vindo, eu estava usando. Comecei as drogas com 11 anos de idade. Comecei dentro da escola, a usar dentro da escola. Comecei com a maconha. Aí depois eu achei que a maconha estava ficando muito fraca. Aí fui pra cocaína. Nessa eu convivi nas drogas até meus 25 anos. Eu já fui traficante, eu já fiz de tudo mais um pouco. Só não sou prostituir, mas o resto de tudo mais um pouco. Aqui eu tô tendo paz, tô sossego e usei droga há 24 anos. Porque já é um sentido para mim ser uma pessoa diferente lá fora, como voltar minha vida. Porque agora tem 5 meses que eu uso, tem 5 ou 6 meses que eu parei de usar. Mas eu tô gostando muito de ficar assim, sem usar, porque agora eu tenho uma família. Antigamente eu não tinha isso na minha vida. Não dava um abraço nos meus filhos, não dava um beijo, eu não era mãe, eu não era uma esposa. Agora, graças a Deus, eu sou uma mãe, sou uma esposa. Meu marido tem honra de andar do meu lado. E eu tô tendo muita paz, muito feliz, somos bem tratados, somos amigas, somos irmãs. Quando uma tá doente, uma se preocupa com a outra, uma tá ajudando a outra, tudo aqui é dividido. Eu vou dar muito orgulho à minha família. E eu, como mãe solteira, eu sou mãe e pai. Eu vou cuidar dos meus filhos. Meu futuro é servir a Deus mais e mais, cada vez mais. E é até emocionante falar, porque é duro, entendeu? Ser mãe e pai, mas eu sei que Deus é comigo, entendeu? E tem o apoio também do pai, que é o Demir, tem o apoio da Célia, tem o apoio do Leandro, tem o apoio de todo mundo aqui. Tem o apoio até de Deus. Aqui a gente tem carinho, afeto, tem tudo que a gente não teve numa família verdadeira. Hoje eu posso falar que eu sou feliz. Hoje tenho um plano pro meu futuro, casei,
eu construí minha família. Graças a Deus, Deus me deu um novo lar. Eu espero coisas muito boas, porque eu vou fazer por nós. Eu, Diana, vou fazer por nós. Obrigado. É isso. Pode tirar. Amém. Prepara aquelas fotos para mim. Eu vim aqui hoje com alguns objetivos, né? A gente, é porque, assim, o cara veio pregar, já cantou rap, agora já falou da casa. É porque você não está sabendo do mistério que está rolando, entendeu? Tem um mistério aí rolando, um mistério profundo. Apesar de que é igreja batista, né? Mas também de vez em quando rola uns mantos. E aí, o que acontece? A gente veio hoje aqui, né, para pregar. Eu já estou pregando, você não está percebendo. É um pregador mais doido que você viu na sua vida. Segundo, a gente está cantando rap, e eu ouvi falar do projeto também e de como a igreja pode ajudar o projeto, né, o projeto Coletando Vidas. A primeira coisa que eu vi falar, né, é sobre a casa, e eu queria mostrar algumas fotos lá da casa. Cadê a Isabel? Isabel está por aí? É você, né, Isabel? Isabel me cercou ali, falou, eu quero ir lá, eu quero levar a galerinha lá para fazer, né, a visita. Então, eu quero mostrar umas fotos lá da casa, e eu quero muito que você vá lá e leve, principalmente meninas adolescentes, para elas poderem entender isso. Por quê? Porque elas precisam ver o preço caro que se paga por desobedecer os pais, por não ouvir a voz de Deus, por achar que tem um cara mesmo que ama, eu te amo, me dê uma prova de amor, legal demais. Isso. Foi a mesma coisa que o diabo fez com a Eva no paraíso. E aí, o que acontece? Eu quero muito que as mulheres, né, é claro, peça permissão ao seu pastor, e se ele autorizar, vá lá visitar a gente, passa um dia, uma manhã lá com a gente, né, pode fazer um culto, ou fazer um dia da beleza. Os homens também estão convidados. Tá? O mato lá está alto, leva a tua foice, tua enxada, Deus vai te usar lá naquele mato, lá vai ser muito legal. Deixa eu mostrar aqui umas fotos. Essa aqui é uma foto muito legal, porque é a nossa enfermeira, a Solange, mas ela está fazendo o cabelo de uma das meninas. Pode passar. Essa foto é muito bacana. Aquela moça de azul ali é a Célia, minha esposa. Na época que ela era loura, e a conta de luz lá de casa ia para R$ 1.500 por cada prancha. Aí agora ela se livrou da prancha, a gente paga R$100 agora. Aí eu penso, não, Bolsonaro, é o Lula. A culpa não é, a culpa é da prancha. Ainda bem que ela está liberta, uma coisa linda. Como é que Deus é bom. Eu não preciso dessas coisas. Agora, olha para essa foto e veja uma coisa. O que você vê aqui? Quem já foi numa casa de recuperação aqui? Masculina, feminina? Se você for numa casa de recuperação masculina, você vai perceber uma coisa. O que você vê naquela foto que você não vê numa casa de recuperação para homens? 1, 2, 3, valendo? Crianças. Muito bem, pastora. Por quê? Porque casa de recuperação masculina não tem criança. Porque homem é um bicho sem vergonha. Homem não presta, gente. Homem não presta. A gente fala muito sobre aborto. Porque nós, como evangélicos, eu como ministro do Evangelho, eu creio piamente que o aborto é crime diante da Constituição e é pecado diante da Bíblia. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Então, nós, como evangélicos, como cristãos, a gente reprova, a gente condena o aborto. A gente não condena a mulher que fez, né? Mas o ato. Só que a gente só discute o aborto feminino. A gente não discute o aborto masculino, de homens que abortam filhos vivos. De homens que têm filhos, porque o homem, quando está na doideira, na cachaça, no tráfico, na boca, não sei aonde, ele larga o filho com mulher, com mãe, com sogra, com tia, ele não quer saber. E às vezes até se converte, cria outra família e larga o outro filho para lá. Mas a mulher não, a mulher, ela pode estar na doideira dela, cracolândia, prostituição, ela bate lá na casa, quando ela recupera o juízo dela, a primeira coisa que ela fala, meu filho, cadê? Traz ele. E aí a gente já teve que ficar com 12 crianças na casa, Fábio. Filhos de mulheres que não tinha onde ficar e tinha que trazer. Vamos embora, traz as crianças. E esse instinto de mãe fala mais alto. E aí, quando você for na casa, você vai conhecer essas histórias. Pode passar. Agora, passa um pouquinho mais rápido, né? Isso aí são fotos lá da casa. A casa de recuperação feminina
ela é muito legal, irmão, mas para cada 10 mulheres que a gente trata, equivale a 100 homens em termos de despesa. Por que, Leandro? Porque cada recuperação masculina é só botar uma esteira no chão, um prato de angu, o miserável fica ali 9 meses e se liberta. A feminina não, tem que ter shampoo, condicionador, esmalte, batom, absorvente. Meu Deus, isso é prancha. Prancha. E aí, mulher gasta mais que homem, gente. É só você fazer uma experiência. Pega um cartão de crédito, dá na mão do marido, pega o cartão de crédito, dá na mão da mulher, vai para o shopping, filho. Fica 1 hora lá. No final do mês, você volta lá e vê a única mulher do mundo que não faz isso é a minha. O resto, esquece. Como é que você pode ajudar o projeto Coletando Vidas? A primeira coisa que você pode fazer é orar pela gente. Toda vez que você estiver orando na sua casa, estiver orando culto do lar, culto devocional, lembra de orar pelo missionário Leandro Marques, pela missionária Célia Marques, pelo nosso projeto. Se você quiser saber mais sobre o projeto, entra no Instagram, tem lá, Coletando Vidas. Aí você vai ver, tem o nosso site também, coletandovidas.org, você vai ver nossos objetivos, nossas metas de oração, e aí você pode nos ajudar orando pelo projeto. Essa é a primeira coisa, é a mais importante de todas, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seu efeito. Qual é a segunda coisa que você pode fazer para ajudar a gente? Olha para cá. E aqui o Fábio já falou contigo, né? Sobre o projeto. E aí eu estou tendo a liberdade aqui de falar. O que eu tenho aqui na minha mão, gente? Tampa de quê? De quê? De coca. De coca. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente era criança, tinha um slogan que era assim: crente gasta mais dinheiro com Coca-Cola do que com missões. Tu lembra disso? A gente sempre falava isso. Crente gasta mais dinheiro com Coca-Cola do que com missões. O tempo passou e nada mudou. As pessoas têm mais coragem de comprar uma pizza de R$70, que é uma pizza ruim, não é aquela da Parmeira nem da Domino's, não. É aquela feia que só tem uma rodela de calabresa no meio assim. A pessoa paga R$70 na pizza, mas não tem coragem de dar R$20 para a junta de missões. Não tem coragem de dar R$20 para um missionário que está no campo fazendo um trabalho missionário. Então o tempo passou e nada mudou. Por que eu estou falando da Coca-Cola? Porque Coca-Cola é muito bom, meu. Para limpar mármore, bijuteria e desentupir o ralo da pia. Imagina o que não faz no teu estômago. Se você quiser encontrar com Jesus mais rápido, continue bebendo Coca-Cola. Só tem 12 colheres de açúcar só em cada copo. É coisa linda de Jesus. Agora, se você quiser continuar, pode continuar bebendo, mas traz a tampinha a partir de hoje para a igreja. Por quê? Porque o Coletando Vidas, ele tem um projeto onde a gente colhe não só tampas de garrafa, mas tampas de desinfetante, detergente, de amaciante, de caneta, de tampa de pasta de dente, tampa de leitinho, todo tipo de tampa. Se for tampa plástica, é benção, irmãos. Se for tampa plástica, é benção. E o Fábio já comunicou, o pastor, né? É folie. Ou folie? Folie. Mas por quê? Ah, por causa da folia, porque tu é muito animada. Ah, tô brincando. O pastor animado, né? Ele estava aqui. Aí a Célia falou assim, é Batista mesmo, amor? Tô brincando, ela não falou nada disso, não. Ela não falou nada disso. Aí, ele é crente. A gente tem um slogan. Qual é o nosso slogan? Se uma tampa de garrafa que ia ser jogada no lixo, que foi condenada ao lixo, ela pode ser reciclada e voltar a ser útil para a sociedade, por que uma menina dessa tem que ser jogada no lixo? No céu não tem lata do lixo, nenhuma condenação há. Porque assim como empresas de reciclagem reciclam tampas que iam para o lixo e elas se tornam úteis, o Senhor tem reciclado vidas. O Senhor tem restaurado, o Senhor tem reabilitado, o Senhor tem renovado, o Senhor tem ressocializado pessoas que saem da lata do lixo e se tornam cidadãos de novo, voltam para o mercado de trabalho, voltam para o seio familiar e conhecem Jesus, e isso é muito lindo. Então, se você quiser, quem é que vai fechar comigo esse projeto da tampinha? Você não tem mais desculpa de falar, mas eu queria tanto ajudar a obra missionária.
Agora você pode fazer campanha na tua casa, com teus parentes, no restaurante, na faculdade, na escola, no trabalho. Traz as tampas para cá e essas tampas vão ser bênção na vida do Coletando Vidas. Antes de eu continuar, deixa eu falar só mais duas coisas e aí eu fecho. Eu também trouxe um livro, esse livro é uma bênção, irmãos. Esse livro eu escrevi com o meu coração. É um livro que fala de uma música minha, muita gente conhece. Outro dia, minha filha Letícia entrou no TikTok e descobriu que tem 200 mil gravações do Não Basta Ser Crente no TikTok. Eu fiquei doido, eu falei, meu Deus, eu nem tinha TikTok, aí agora eu tenho. O TikTok é uma perturbação, né, gente? Você começa a ver assim, daqui a pouco você... Ainda bem que eu não tenho tempo para isso. E aí, o que acontece? Esse livro é um livro muito profundo, ele vai falar de doutrinas da palavra, de coisas assim, mas de forma bem-humorada, como é minha pregação, como são minhas canções. Ele custa R$12, no final, tem vários livros ali, passa ali, não leva só um não, leva 2, 3, 4, doa, evangeliza, você pode usar em pequenos grupos, tá? É 12 pratas, se tiver duro, não tem problema, R$12, você faz o Pix, ou então parcela no cartão em 84 vezes sem juros, não tem problema. Outro, estou duro, não tem dinheiro, não tem Pix, não tem cartão. Fala com o Fábio, ele é rico, ele paga para você. É empresário bem-sucedido, tá bom? Não esquece de pedir para eu assinar o livro, irmãos, o autógrafo, porque essa minha assinatura, quando eu morrer, vai valer pelo menos R$5. E aí você vai recuperar pelo menos metade do valor, né? E quando você investe no Coletando Vida, você investe também nesse projeto aqui. Quer ver? Tem como mostrar as fotos das escolas? Nos últimos anos, a gente tem pensado o seguinte, a gente continua fazendo a obra de recuperação, de reabilitação, mas a gente entende que o maior projeto de combate às drogas é investir em crianças e adolescentes. E a gente tem viajado o Brasil todo. Eu queria mostrar algumas fotos para vocês de lugares que a gente tem ido. Porque, irmãos, tudo começa nas escolas. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu faço trabalho em presídios, eu faço trabalho em comunidades, mas eu estou cansado de encontrar filho de crente na Cracolândia, nas cadeias. E a gente tem ido nas escolas, porque é lá que começa tudo. É lá que Satanás tem jogado a doutrinação, ideologia de gênero, droga, gravidez, tudo começa na escola. Então a gente tem invadido as escolas. Eu vou mostrar alguns lugares que a gente tem ido nesses últimos anos. Pode passar. Aqui é uma escola em Curitiba, lá no Paraná. Pode passar. Aqui também uma escola em Bauru, em São Paulo. Aqui é uma escola em Natal, no Rio Grande do Norte. Pode passar. Aqui eu estou em Rio Branco, no Acre. Pastor, o Acre existe. Eu fui lá. O pessoal fica falando na internet que não existe o Acre, aí, ó. Pode passar. Aqui é uma cidade no interior do Texas, perto de Houston, chamado Belfort Roche. Pode passar. Pode passar, pode passar. Aqui é Campinas. Aqui a gente está... Pode passar. Caxias do Sul. Macapá. Essa aqui é uma escola no interior da floresta amazônica. Uma escola para índios. Muitas crianças e adolescentes usuários de álcool. Pode passar. Aqui é uma cidade chamada Marília, São Paulo. É a cidade com o maior número de gravidez na adolescência no Brasil. Para você ter uma ideia, eu estou ali palestrando para umas 100 crianças. Tem pelo menos 15 meninas com 13 anos grávidas ali. É um fenômeno espiritual da cidade, uma coisa terrível que acontece. Pode passar. Essa cidade também fica na Islândia. Eu moro lá. Eu venho para casa no meu jatinho com o Neymar. Pode passar. Porto Alegre, isso, Vitória e assim vai. Já passou. Então, quando você investe no Coletando Vidas, você também está participando desse projeto, e é esse projeto, Isabel, que eu falei contigo, que eu quero fazer. A gente vai conversar com o Fábio, conversar com o pastor, com os líderes de jovem aqui da igreja. A gente escolhe uma escola perto da igreja e faz um trabalho na escola, durante uma semana. E aí o grande finale é na igreja. É uma pescaria que tu não faz ideia, um negócio explosivo, negócio top das galáxias, tá? Prepara aquele último slidezinho, né? E depois o vídeo para a gente fechar e eu vou estar acabando. Pastor, só me dá mais 5 minutos só? 5 minutos. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Estou brincando, gente, só mais 5.
Bota o slide e depois prepara o vídeo. Mas bota a primeira artezinha, a última artezinha. Você pode ajudar o Coletando Vidas com tampinha, comprando livro, orando pela gente, e a gente tem uma forma de você ser um mantenedor mensal. Com R$10 por mês, você pode ser um mantenedor do Coletando Vidas. E todo mês a gente vai estar mandando para você um relatório de como esse dinheiro está sendo investido. Aí você fala assim, mas R$10 é tão pouco. Não é. R$10 a gente consegue dar um café da manhã e um almoço para uma daquelas meninas que você viu. Um dia, eu tenho garantia. Aí você fala assim, mas obrigado, amor, você é tão boazinha. E aí, com R$10, Deus multiplica. É claro, se você for o Fábio, por exemplo, o Fábio ele tem condição de dar 1.500 por mês, mas aí é gente pobre que nem a gente, dá 10, 20. Entendeu? Pastor Paulo, sabe por que eu montei esse projeto dos R$10? Porque as coisas que a gente já ganhou tanta coisa, pastor. Eu chegava no lugar, ó, vou te dar uma Kombi. Aí o outro, vou te dar um caminhão. Vou te dar um ônibus. Ó, já ganhamos disco voador, submarino, transatlântico. Só nunca entregaram. Sítio, então, eu devo ter ganho uns 20. Aí eu aprendi uma coisa em Deus. É melhor o pouquinho certo do que o muito incerto. O submarino, não sei, o helicóptero, não sei se vai chegar, mas os R$10 têm chegado todo mês. A pessoa fala, R$10? Não, tem que pagar, senão eu vou ser amaldiçoado. E eu anoto o nome de todo mundo. Se a pessoa não depositar, eu enterro no monte, que eu oro lá em Santa Cruz da Serra. E aí já era, mano. Tem que dar o dinheiro. Fez o voto, se não pagar, fica careca e banguela. Estou brincando, gente. Então, se você quiser, no final, procura eu, procura a Célia, faz o propósito de ser um mantenedor mensal. E eu queria fechar com esse vídeo agora. Se você ficou até aqui, não sai agora não. Nem vai ao banheiro, nem beber água, nem, não se movimenta não. Eu queria terminar com esse vídeo. É o último vídeo, é o Rio Sem Crack. Acabou, fechou e a gente está indo embora. Eu queria que você assistisse esse vídeo. Aqui tem como apagar aquela luz ali, aquela outra lá? Não, tem não, né? Então, peraí. Estou brincando. É o último vídeo. Isso, pode soltar. Pode soltar. Eu queria que você assistisse esse vídeo e eu vou estar terminando falando desse vídeo. Esse vídeo foi gravado na Avenida Brasil, um lugar que você conhece, você já deve ter passado algumas vezes. De Brás de Pina até Caju, aproximadamente 3.000 pessoas morando nas ruas, vivendo nas ruas, usando crack. A quantidade de pessoas que você vê ali na via principal não é nem 30%, não é nem 30% do que tem dentro da favela. Na parte de Nova Holanda, Baixo Sapateiro, Vila do João, Parque União, Nova Holanda. O crack é uma droga barata e por isso se tornou uma droga popular. Mas ela também é mortal. Crianças, jovens, adolescentes, velhos, todo tipo de gente. Aqui é a Cracolândia da Avenida Brasil. Olha essa menina grávida, usuária de crack. Faça o seguinte, tira o som. Pode tirar todo. Não vai dar tempo. Não, pode tirar todo, até do retorno aqui. Não vai dar tempo de a gente mostrar o vídeo todo. Depois você entra no meu canal lá do YouTube, Leandro Marques Oficial, tem o Calibre 66, Não Basta Ser Crente, tem esse vídeo. Aqui, quando você olha para essa cena, você pensa assim, só tem gente miserável aqui, analfabeta. Não, gente. Eu encontrei professor, eu encontrei advogado, eu encontrei filho de pastor, eu encontrei gente de todo tipo na Cracolândia. Aqui é um lugar que eu posso filmar, porque se eu entrar dentro do Jacarezinho, eu não saio de lá vivo. Né? E aqui você está olhando para esse rapaz, por exemplo, você fala assim, por que esse cara não sai da favela? Por que ele não sai do crack? Por que essa menina não larga isso sem vergonha? Ele foi sem vergonha, ela foi sem vergonha quando começou. Mas agora ela é presa, ela é escrava. Para você ter uma ideia, um usuário de crack que está há 3 horas sem fumar, 3 horas, equivale a você 3 dias sem comer. Vou repetir, uma pessoa que usa crack, que está há 3 horas sem fumar, ela tem a mesma compulsão, a mesma abstinência que você, se você ficar 3 dias sem comer. O que a pessoa é capaz de fazer? Mentir, roubar, vender o corpo, matar para conseguir a droga? Mas Deus tem feito milagres, irmãos. Aquele casal ali, que está ali, ó, aquela menina de camisa preta aqui, ó, é a Juliana. A gente estava fazendo um trabalho junto com a Igreja Batista de Bangu.
E nesse dia, a Juliana já estava 8 meses na Cracolândia. Nesse dia, a gente conseguiu alcançar ela, resgatar. Hoje, Juliana é missionária, trabalha em São Paulo resgatando pessoas da Cracolândia. Deus tem feito milagre. O outro menino ali é o Natanael, estava 2 anos na Cracolândia. Também está liberto, trabalhando. Deus tem feito milagres. Mas aí, eu vou falar uma coisa aqui que é muito forte, mas você vai entender. O Brasil hoje é o maior consumidor de crack do mundo. Não existe um recorde. Nenhum país no mundo consome tanto crack e tem tanto usuário como o Brasil. E é o segundo maior de cocaína. E quando você olha cenas como essa, você se pergunta assim, por que isso acontece? Quem é o culpado disso? Quem é o culpado do Brasil hoje ser o maior consumidor de crack do mundo? De ter Cracolândia. Tem Cracolândia em todos os municípios do Brasil. Eu fui dentro da floresta amazônica, entrei em tribos indígenas e vi índios usuários de crack. Quando você olha para essa cena, você pergunta, quem é o culpado disso? Tipo esse menino aqui que eu vou tentar acordar agora. Fica olhando esse rapaz. Ele está num sol ali de 40 graus, na entrada da Ilha do Fundão, e eu vou tentar ali, mexer nele. Eu posso dar madeirada, posso tacar fogo, posso chutar, ele não vai acordar. O corpo dele pifou. Ele está 2 dias direto fumando crack, sem dormir, sem comer. Olha o que acontece. Agora, olha para ele. É um bicho, é um monstro? Não. Foi feito, criado, a imagem e semelhança do Senhor, para ser coroa da criação. Olha o que o diabo faz. Isso a Globo não mostra, né? Só mostra a parte glamurosa da droga. Os trappers, os cantores de rock, os atores globais, os atores de Hollywood mostram a parte glamurosa, cair, beber, levantar, o beckzinho, né? Da Ludmilla, da Anitta, do Hatch, mas isso aqui eles não mostram. Eles não mostram a parte podre, porque esse é o final, é para ali que vai, é isso que o diabo faz. Ele começa tudo muito glamuroso, é uma Skolzinha Beach, é uma icezinha, é um cigarrinho, daqui a pouco vira uma maconha, uma cocaína, e o final é esse. E não tem só gente pobre, analfabeta, não. Tem um monte de playboy perdido na Cracolândia, mano. Tu não faz ideia. Mas quem é o culpado disso, Leandro? Em primeiro lugar, o culpado é o diabo. Você não pode se enganar. Toda pessoa que é usuária de droga é escrava de Satanás. Ela está sob domínio do inferno. Não é só a dependência química, fisiológica, existe uma dependência espiritual. E é uma maldição que fica sobre ela ali, que só pode ser quebrada pela unção do Espírito Santo de Deus. E é por isso que é tão espiritual isso. A pessoa fala, eu vou parar, e promete para a mãe, promete para o pai, promete para o marido, para o filho, mas não consegue, porque está preso. E aí precisa que Jesus venha e despedace aquele jugo maligno. Olha esse rapaz que vai aparecer agora, o tráfico cortou os 2 braços dele, mas ele continua na Cracolândia. É ou não é uma prisão? Essa menina grávida, essa que vai passar agora, a gente conseguiu levá-la no dia. Para nesse rapaz aí. Quando ele olhar para você, você para aí, para nele. Ele tomando banho no bueiro. A gente vai fechar nessa cena. Quem é o maior culpado disso tudo? Quem é o maior culpado de só na cidade do Rio de Janeiro hoje existirem 20 mil pessoas morando nas ruas e usando crack? O primeiro é o diabo. Não se engane, é Satanás. O maior, né, o grande culpado disso tudo. Mas é só o diabo, gente? Não. É só o diabo, porque a gente fica botando a culpa toda no diabo e tira a culpa. A culpa é do governo também, dos políticos corruptos. Mas qual governo, Leandro? O estadual, o municipal, o federal? Todos eles que não investiram em educação, que não investiram na juventude, que não fecharam as fronteiras, corruptos, que inclusive a gente votou neles, eles estão lá, se corrompendo e corrompendo o povo, e criando esse exército de zumbi. Quem mais é culpado? A família brasileira. Uma família destruída, uma família desconjuntada, uma família que foi doutrinada pelas telenovelas, onde o homem podia ter 3 mulheres, a mulher podia ter 3 maridos, e aí todo mundo foi crescendo sem referência paterna, sem referência materna, e foi criando esse monte de gente doida aí. Mas deixa eu fechar aqui, e aqui eu queria fechar dizendo para você que o maior culpado não é o diabo, não é o governo, e não é a família. Coitada, a família já está perdida. A família brasileira está de joelhos. A maior culpada disso tudo é a igreja do Senhor Jesus. Que igreja, Leandro? A igreja batista ou a Esliana? Ou a Assembleia?
Não, a igreja que sou eu, a igreja que é você, a igreja que somos nós somos culpados. Nós somos culpados. Porque quando a gente condena, né, a internet estava sem funcionar, né? Ou tá, já voltou. Aí a gente fica com raiva, né? Porque os caras cortaram o fio, né? A gente tem que orar por eles. Para Jesus libertar e salvar. A igreja é culpada. E aí se você falar para mim assim, mas Leandro, quem tem que ver isso aí é o Eduardo Paes, é o Cláudio Castro, é o Lula. Não esquece, a maior instituição do planeta Terra não é o governo do estado do Rio de Janeiro, não é o governo federal, não é a Google, não é o Pentágono, a NASA, a ONU, não. A maior instituição que existe na face da Terra chama-se Igreja do Senhor Jesus. Tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Se tem barricada na Baixada, a culpa é da igreja. Se tem Cracolândia, a culpa é da igreja. Se o tráfico tomou conta, se a milícia tomou conta, se os jovens estão morrendo nas drogas, no crack, a culpa é da igreja. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. A igreja está aqui como sal, como luz. E a gente precisa brilhar, a gente precisa salgar. Eu queria terminar dizendo uma coisa muito séria. Eu estou vendo ali umas crianças ali. Vem cá vocês, é. Vocês o trio Parada Dura, vem cá. Rapidinho. Mas tem que ser rápido, vem cá. Você que disse que não vai vir sim, senão eu vou te buscar, vem cá. Vem cá, bonitona, vem cá. Não vou dar injeção, não. Ó, estou com o Ferreiro Rocher bem aqui no meu bolso. Vem cá, vocês duas. Fica com uma de cada lado aqui. Ela não quer vir, não tem problema, não. Não vai ganhar bombom, ela. Qual é o teu nome? Isabelle. Isabelle? E você? Nathalie. Nathalie. Gente, eu amo quando eu vejo criança na igreja, assim. Qual a sua idade? 11. E você? 11. Ah, as duas têm 11 anos. Que benção. Às vezes a pessoa fala assim para mim, eu queria ir lá na Cracolândia contigo, pregar lá. Eu quero ir lá na casa de recuperação, naquelas meninas. Eu quero ir na cadeia. Eu quero não sei o quê. Mano, esquece. O maior projeto de combate, de enfrentamento às drogas é ensina as crianças o caminho que devem andar. Cada Nathalie que a gente inspirar, que a gente ensinar a amar Jesus, é menos uma Nathalie para ir buscar na Cracolândia. Vocês estão ligados nisso? Às vezes a pessoa, eu quero fazer a obra, eu quero fazer missões, eu quero não sei o quê. Cadê o departamento? Quem é líder do departamento infantil aqui da igreja? É você que é líder? Não, quem é o líder do departamento? Hã? A tua esposa? Pergunta a ela depois se ela não tem dia que ela chega aqui e ela não sabe o que fazer, porque tem um monte de criança e não tem gente para trabalhar. Não é assim às vezes? Eu quero ir na Cracolândia. Mano, trabalha no departamento infantil da igreja. Vamos trabalhar com as crianças. Vamos encher essa igreja de crianças. Vamos alcançar as crianças. Tu acha que eu canto rap por quê? Porque eu gosto? Eu nem gosto de rap, gente. Eu gosto de música clássica e jazz. Eu canto rap porque tem que cantar. As crianças gostam de cantar. Tá bom, vou cantar esse troço aí, vamos lá. Agora estão querendo que eu cante trap. Eu não sei nem como é que é o negócio. Eu estou tentando quebrar a língua para ver se eu consigo. É porque a gente precisa alcançar. Porque se a gente alcançar as crianças, adolescentes, a gente não vai precisar depois ir buscar ninguém na Cracolândia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Ah, que legal, gostei tanto de vocês. Puxa. Deus abençoe. Você está chupando chiclete? Meu Deus, me dá um beijo, vai. Me dá um beijo, você. Pode ir lá. Essa noite, cadê o pessoal do teclado que fica para a gente terminar? Vai lá, já liberaram o pessoal para vir. Vai lá, mano. Depois fazer uma vaquinha para comprar uma calça para o irmão, que a calça dele está toda rasgada. Essa noite, eu queria desafiar você.
Quando a gente olha para o versículo, a gente pensa na gente, de como Deus é bom com a gente, de como Deus nos salvou, de como Deus nos perdoou, de que a gente não prestava para nada e Ele nos alcançou. Mas hoje eu virei o versículo de cabeça para baixo e falei, olha só, eu não quero que você aplique ele a você, mas aplique ao outro. E essa noite o desafio é, como olhar para os perdidos sem condená-los? Jesus chega perto da prostituta e os caras queriam tacar pedra nela, eles queriam matar ela, e ele fala assim, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os teus condenadores? E eles falaram assim, ó, meteram o pé. Ele falou assim, eu também não vou te condenar, vai e não peques mais. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nem para mim, nem para você, nem para o pior bandido de São João de Meriti, esteja ele na boca de fumo ou na Câmara Municipal. Porque se ele se converter ao Senhor, se ele se arrepender dos seus pecados, como Zaqueu que devolveu, né, tudo que tinha roubado, o Senhor vai alcançá-lo também. E a gente precisa crer nisso, irmão. Se a gente não crer nisso, a igreja não tem... A gente vai virar um bando de gente que fica cantando, batendo palma e não vai para lugar nenhum. A gente não vai transformar nada. A gente precisa avançar. E para avançar precisamos acreditar na mudança das pessoas. Eu mostrei os vídeos para vocês da Cracolândia, falei do projeto. Sim, porque eu quero que vocês ajudem. Eu quero que vocês vão lá. Eu quero que vocês vão lá cantar um dia na casa lá. Poxa, vai ser um prazer. Né? Eu quero que vocês vão lá visitar a casa. Eu quero que vocês vão comigo nas escolas, no banho solidário. A gente tem um banho todo dia, de segunda a sexta, pastor. A gente está dando banho em 80, 90 pessoas todo dia, no centro de Caxias. A gente conseguiu um espaço lá. O cabra, morador de rua, chega lá, toma banho, troca de roupa. Se vocês quiserem fazer campanha de roupa aqui na igreja, pode fazer. Vai abençoar. De homem, de mulher, de criança. E aí quando acaba de tomar banho, o cara troca de roupa, faz a barba, corta o cabelo e já vai para casa de recuperação. Eu quero muito que vocês se envolvam, mas eu quero muito mais que você se envolva com o ministério que o Senhor te deu. Porque o meu ministério não é o teu ministério. Não é porque eu vou na Cracolândia que você também vai. Não, não é nada disso, eu não sou maluco. E o Senhor deu a cada um chamado. E essa noite eu vim aqui, se você esqueceu tudo que eu falei, lembra do que eu vou falar agora. Acorda para o teu chamado. Acorda para a tua vocação. Acorda para aquilo que o Senhor chamou você para fazer e você sabe o que é. E não permita que nada nessa vida, nem ninguém, tire você da rota do teu chamado, daquilo que Deus te chamou. Não deixa pecado, não deixa acusação, não deixa condenação, não deixa amizade, namoro, relacionamento, ambição, qualquer coisa. Olha, se tiver alguma coisa te segurando, fala assim, sai! Eu quero abraçar o meu chamado. E Deus te chamou para algo que você já sabe o que é. Se Deus te chamou, cara, se Deus te chamou, mulher, contra tudo e contra todos, abraça o teu chamado. Porque o tempo vai passar, e o tempo vai passar e você vai ficar velhinho. Um dia tu vai estar de cabelo branco, todo enrugado, e você vai olhar para trás e vai falar assim, eu vivi, eu fiz faculdade, eu ganhei dinheiro, eu casei, eu comprei carro, eu comprei bicicleta, eu comprei iPhone, mas eu não ouvi a voz de Deus. Aí vai ser tarde demais. Atender um chamado não é fácil. Você vai ter dias que você vai falar, meu Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? Tem gente que pergunta, Leandro, você não tem medo? É claro que eu tenho, pô, eu tenho 2 filhos. Eu entro na favela e eu vou, oh, meu Deus, Jesus tem misericórdia. Mas é o chamado. Tu não pode correr do chamado. Então essa noite, eu venho te dizer, que talvez a prerrogativa mais importante do versículo, de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é para que você entenda que nada pode tirar você da rota do teu chamado. E se o diabo de alguma forma está impedindo você, seja te acusando, seja lembrando do teu passado, seja colocando um empecilho na tua vida, eu quero orar por você essa noite. Eu quero orar por pessoas que ouviram a palavra, que ouviram a mensagem e falam assim, Leandro, eu ouvi a mensagem, eu quero avançar em Deus, eu quero abraçar meu chamado. E
Pode ter uma ou outra coisa que ainda está te impedindo, por algum motivo, às vezes uma dúvida, às vezes trabalhar demais, às vezes a vida secular, às vezes a preocupação, sei lá, alguma coisa que aconteceu ou que está acontecendo. Se você ouviu essa mensagem e você entende que ela é para você, que Deus está falando contigo e que tem essa prerrogativa de você avançar e de você abraçar um chamado em Deus, eu queria que você viesse aqui na frente, eu quero orar por você. Se é você que Deus está falando, pode ser uma pessoa só, eu vou orar com uma pessoa só, não tem problema. Sou eu tenho feito pouco, eu quero fazer mais, eu quero avançar mais, eu quero ir além daquilo que Deus tem falado comigo. O meu coração está ardendo, mas ainda tem coisas ainda que me seguram às vezes. Quando você vê aquele treino de futebol, o jogador de futebol, ele tá, já viu que tem um que amarra um elástico assim, né? Amarra um elástico e ele vai tentando correr, mas o elástico não deixa, já viu? Às vezes acontece isso com a gente. Você tem um chamado, você tem um ministério, você tem uma vocação, e Deus está te preparando para você decolar, para você voar, assim, vum! E tem uma coisa te segurando, e você às vezes não entende por que aquilo está acontecendo. Se é contigo que Deus está falando essa noite, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Pode ficar em pé, deitado, ajoelhado. Aqui você está na casa do Pai. Eu quero orar por você. Eu queria chamar o pastor Paulo Ricardo para vir aqui também, a gente orar junto. A gente vai estar orando por pessoas que entendem que precisam ir um pouco mais além com Deus. E vou falar uma coisa para você, mano. Quando alguém se coloca diante do Senhor e fala assim: Senhor, me usa, vira bomba atômica. Vira bomba atômica, ninguém vai te resistir. Tu sai assim que nem um foguete, mano. E é disso que o Brasil está precisando. É disso que o Rio de Janeiro está precisando. É disso que São João de Meriti, que Caxias, Belfor Roxo, que a Baixada está precisando. De crentes cheios do Espírito Santo de Deus, que abracem seus chamados com ousadia, queimando as pontes, esquecendo o passado, dizendo para o diabo, você não pode me acusar, não tem condenação, eu estou em Cristo Jesus, eu vou avançar, eu vou abraçar a minha vocação, ninguém me segura, eu sou irresistível em Deus. Em Deus você é invencível, em Deus você é inexorável, em Deus você é mais que vencedor. Então, se você quiser, nós vamos orar agora. Pastor Paulo Ricardo vai estar fazendo essa oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, nessa noite que o Senhor ministrou o coração da tua igreja, nós somos gratos, Pai, porque a tua palavra nos tocou, a tua missão ardeu em nosso coração. E nessa noite, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor reavive o chamado na vida de cada um de nós, o chamado daquilo que o Senhor colocou para fazermos, Senhor. Como mesmo disse o pastor Leandro Marques, Senhor, nem todos vão, ó Deus, a uma Cracolândia, nem todos vão, ó Deus, trabalhar em projetos, mas aqueles que o Senhor chamou, a tua palavra diz que o Senhor capacitou, a tua palavra diz que é com esses que o Senhor conta, é esses que o Senhor quer levar para salvar vidas, para, ó Deus, falar para aquela pessoa, Pai, que nenhuma condenação há para ela quando elas estão em Cristo Jesus. Então nessa noite, Senhor, esses irmãos que estão aqui, ó Deus, vieram aqui à frente, Senhor, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, reaviva o chamado, levanta, faz ele ir mais longe, trabalha com ele, Senhor, capacita mais, e não deixa que ele pare no meio do caminho, Senhor, mas que eles continuem, Pai, mas que eles continuem fazendo aquilo que o Senhor tem para eles fazerem. Deus querido, nessa noite desperta em nós o chamado do Senhor. Senhor, levanta aqui nessa noite, Pai querido, pastores, levanta aqui nesta noite, missionários, levante aqui nessa noite, Senhor, promotores de missões, levante aqui nessa noite, ó Deus, advogados, que vão advogar, ó Deus, direcionado pelo Teu Espírito
Santo. Levante juízes aqui nessa noite, Senhor, que vão, ó Deus, ser, ó Deus, levados, conduzidos pela Tua palavra. Levante aqui autoridades, Senhor, ó Deus, para que governe o nosso país, para que governe São João de Meriti, e mude, ó Deus, a história. Levante aqui, ó Deus, líderes de ministérios, líder de ministério de louvor, líder de ministério pastoral, líder de ministério infantil. Ó Deus, como foi falado nessa noite, o ministério infantil, quanto é importante, Senhor. Levanta pessoas para trabalhar, levanta as pessoas, ó Deus, para largarem, ó Deus, ó Pai, aquilo que atrapalha. Mas que foquemos, ó Deus, em vidas, mas que foquemos em pessoas, porque Jesus morreu por pessoas. Jesus não morreu por igreja, Jesus não morreu por instituição física, mas Jesus morreu por pessoas que podem e querem ser salvas para ir morar nos céus. Senhor, nessa noite, desperta em nós o Teu chamado, desperta na Tua igreja o chamado real, o chamado de salvar vidas, o chamado de invadir essa comunidade, Senhor, não com condenação, mas com a Tua palavra, que é boa, que é top, que é 10, que é lâmpada para os nossos pés e que muda a história. Muda o nosso coração, Senhor, para que a gente seja uma flecha, ó Deus, para alcançar vidas. Muito obrigado por essa noite. Toma esses irmãos em Tuas mãos e os levanta para cumprir a sua missão, para cumprirem o seu chamado, para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, querido. Vou pedir você ficar em pé. Quero agradecer muito a Deus pela Tua presença nessa noite. Eu não sei como você foi abençoado. Eu fui muito abençoado. E me permita, pastor, às vezes a gente perde tempo com tanta coisa, né? E o mundo perdido aí fora. Cada vez que a gente vê isso, aqui, com todo respeito, dá vergonha. E qual é o título do livro? Não basta ser crente. Né? A gente tem que avançar. E a gente, com certeza, Deus falou, ministrou muito no nosso coração. Quero agradecer muito a Deus pela tua vida. Mas faça desse momento aqui, momento de você pensar que não basta ser crente. Temos que cumprir a missão. E parabéns, Deus abençoe. Já estamos preparando, a diaconisa Isabel falou comigo ali, pastor, vamos ver, a gente vai lá e fazer essa ponte aí, trabalhar junto, tá bom? E você que quiser levar um livro do nosso amado irmão ali, irmãos, compre. Às vezes a gente compra os livros aí na livraria que não acrescenta nada na nossa vida. Compra ali um livro de crente, né? Compra ali um livro do pastor abençoado que falou aqui só a verdade. Não vi inventando nada. Só vi falando verdade. Quanta gente erra. Eu estou pensando assim, o que eu posso melhorar como pastor, o que eu posso ser melhor crente. Porque falar que é crente é fácil. Difícil é cumprir a missão. Difícil é avançar, difícil é olhar para vidas se perder. Então que Deus te abençoe. Se você quiser fazer, cadê a banda aqui? A banda que foi convidada. Eu vou fechar, vocês cantam aqui enquanto a gente vai saindo, tá bom? Pode ser? Vem para cá então. Então, as irmãs, peço até perdão ao pastor, porque as irmãs saíram aqui para esquentar a comida ali pra gente, tá bom? Mas assim, eu falei assim, o pessoal saiu, mas foi só por isso, tá bom? Deus abençoe, vamos ficar em pé? Vamos orar mais uma vez? Vem cá, meu pastor, vem cá. Ora o senhor encerrando. Tem mais algum anúncio, alguma coisa? Irmãos, amanhã você não perca, amanhã nós temos escola bíblica dominical. Eu também, gostei. Isso. Nós vamos deixar a caixa aqui agora para a gente recolher essas tampinhas. Irmãos, às vezes a gente joga fora, a gente pode trazer para cá, abençoar, tá bom? A gente vai falando mais. Só ore.
Agradeço ao Senhor. Se quiser, pedir a bênção apostólica também. Pai bondoso, que bom estarmos aqui. Que bom podermos partilhar dessa mesa espiritual. E apesar de quem somos, apesar de pecadores que somos, deficientes, cheios de falhas, Tu tens nos convidado, Senhor, para participar do Teu reino, da Tua seara. Tu orou, Pai, para que Ele mandasse mais trabalhadores para a seara, porque ela é grande. E nós estamos aqui, Senhor. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Os desafios são tão grandes nesse bairro, nesse município, nesse estado, nesse planeta. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da Tua igreja. Tenha misericórdia. Oh, Senhor, nos unge, nos prepara para esse momento difícil. Senhor, nós te agradecemos por cada momento desse culto, pelos louvores, testemunhos, por tudo. E que a gente possa sair daqui e guardar essa palavra no nosso coração. Despede o Teu povo em paz e leve paz como trouxeste. Que amanhã tenhamos escola dominical, culto, que seja bênção domingo. Oh, meu Deus, obrigado por estar junto mais dessa família. Obrigado porque eu e a Célia hoje conhecemos mais uma família. Estamos aqui juntos, em comunhão, nessa coinonia tão gostosa. Obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Oh, que tremenda graça!